Espere. Não avance ainda. Se você chegou até aqui, não foi por distração. Foi por identificação. Existe algo na sua vida que não está funcionando como deveria, e você sabe disso. Talvez seja a sensação constante de esforço sem retorno. Talvez seja a repetição de ciclos que prometem mudança e entregam frustração. Ou talvez seja esse incômodo silencioso que não te abandona, dizendo que você está vivendo abaixo do que poderia. O problema não é falta de capacidade. Não é falta de fé. E não é falta de tentativa. O problema é continuar operando a partir do mesmo lugar interno, esperando um resultado diferente. Este é um ponto de ruptura. Não emocional, consciente. A partir daqui, ou você continua tratando sua vida como algo que simplesmente acontece, ou assume que certas mudanças exigem reposicionamento, não mais esforço. Pergunte-se agora, com total honestidade: o que eu estou tolerando que já deveria ter encerrado? Que padrão eu repito por hábito, não por convicção? O que precisa mudar agora, e não quando for o momento certo? Não responda em voz alta. Apenas reconheça. Este não é um vídeo comum. Não é mais uma oração genérica. É um ponto de decisão. E tudo que vem depois depende da posição que você assume a partir deste instante. Hoje eu encerro um ciclo. Não por impulso, não por emoção passageira, mas por consciência. Existe uma versão minha que já cumpriu o seu papel, e insistir nela agora seria continuar repetindo uma história que não me representa mais. Eu me desligo da postura de quem vive reagindo, sempre tentando se adaptar, sempre aceitando o mínimo como se fosse o máximo possível. A identidade que opera a partir do medo, da insegurança e da constante sensação de falta não me serve mais. Ela foi construída para sobreviver, não para avançar. Eu reconheço que por muito tempo repeti pensamentos que não questionei, palavras que não escolhi e orações que se tornaram apenas hábito. Não havia presença, não havia alinhamento, apenas repetição. Hoje isso se encerra. O automático perde força. O inconsciente deixa de comandar. Eu abandono a mentalidade que normaliza a escassez, que romantiza a luta constante e que me ensinou a esperar pouco para não me frustrar. Essa lógica não é mais aceita. Não foi para viver em contenção permanente que eu fui criado. Não foi para existir apenas reagindo às circunstâncias. A partir deste momento, eu deixo o papel do sobrevivente. Sobreviver é manter-se de pé apesar do peso, eu escolho viver com clareza, direção e responsabilidade. Eu saio do modo de defesa e entro no modo de consciência. Tudo que me mantinha preso ao medo do futuro, a culpa pelo passado e a limitação no presente perde autoridade agora. Não sou mais governado por padrões herdados, nem por narrativas antigas que já não fazem sentido. Este desligamento não é negação do que fui, mas reconhecimento de que evoluí. Honro o caminho percorrido, mas não permaneço nele por apego. O ciclo se fecha com lucidez. A partir daqui, minhas escolhas nascem da consciência, não da carência. Minha postura deixa de ser reação e se torna posicionamento. A antiga identidade fica para trás. Uma nova forma de estar no mundo começa agora. Agora eu me coloco diante de ti com verdade e clareza. Não me aproximo carregando culpa, nem tentando provar valor. Eu venho como quem reconhece a própria origem e entende que não está separado da fonte que o criou. Minha presença aqui não é medo, é confiança. Não é obrigação, é alinhamento. Eu reconheço que tudo que sou nasce de ti. Minha vida não é um erro, não é um desvio, não é fruto do acaso. Existe intenção, existe propósito, existe direção. Mesmo quando eu não compreendi os caminhos, mesmo quando avancei em meio à dúvida, a origem permaneceu intacta. E é nela que agora me firmo. Não falo a partir da insegurança, nem da necessidade de aprovação. Falo com a serenidade de quem sabe a quem pertence. Não me curvo por medo, me alinho por consciência. Não me diminuo para ser aceito, reconheço meu lugar para viver em verdade. Hoje eu deixo para trás a ideia de um Deus distante, inacessível ou condicionado à perfeição humana. Eu me apresento com honestidade, sabendo que a relação que se estabelece aqui é direta,
viva e sustentada pela confiança. Não escondo fragilidades, mas também não me defino por elas. Eu confio. Confio que a direção certa se revela. Confio que o sustento vem. Confio que mesmo que ainda não se manifestou já está em movimento. A minha segurança não está no controle das circunstâncias, mas na certeza da origem que me sustenta. E se esta oração está tocando você, deixe isso registrado. Escreva nos comentários uma palavra de concordância, uma simples declaração de fé. Ao fazer isso, você fortalece não só a sua caminhada, mas a de muitos que passam por aqui. Se este conteúdo tem sido bênção para a sua vida, inscreva-se no canal Oração da Riqueza Divina. Este canal existe para fortalecer, alinhar e despertar pessoas todos os dias. Que esta palavra continue sendo luz, direção e crescimento para você. Hoje eu afirmo, com consciência plena, a quem eu pertenço e de onde eu venho. Eu não estou solto no mundo, não caminho sem direção e não existo à margem daquilo que me criou. Há uma origem que me sustenta, uma fonte que me reconhece e um vínculo que não pode ser quebrado pelas circunstâncias. Eu pertenço, e essa verdade muda tudo. Eu não falo como alguém distante, nem como quem observa de fora. Eu falo a partir de dentro, a partir de uma relação viva, real e segura. Não há separação entre quem me chamou à existência e quem eu sou. Não há barreira invisível, não há distância espiritual, não há abandono. O vínculo permanece, mesmo quando a consciência falha em percebê-lo. Pertencer não é um sentimento frágil, é uma posição. E eu me posiciono agora. Eu não peço permissão para existir com plenitude. Eu reconheço o direito espiritual que me foi confiado. Não como privilégio egoísta, mas como responsabilidade consciente. Ter acesso não é dominar, é alinhar-se. É caminhar em acordo com aquilo que me gerou. A autoridade que nasce aqui não é agressiva, nem defensiva. Ela não precisa se impor, porque não é ameaçada. Ela não precisa gritar, porque está firmada. É a autoridade de quem sabe quem é, de quem não se perde tentando provar valor, de quem não se curva ao medo nem se exalta pelo orgulho. Eu não vivo mais tentando merecer aquilo que já me foi confiado por origem. Eu não me escondo atrás da culpa nem da sensação de indignidade. Eu assumo meu lugar com maturidade. O lugar de quem ouve, compreende e age com consciência. Nada do que enfrentei anulou esse pertencimento. Nenhum erro, nenhuma queda, nenhuma fase de dúvida foi capaz de romper o que é estrutural. O vínculo não depende do meu desempenho, mas da fonte que o estabeleceu. Hoje eu aceito esse lugar. Eu paro de me ver como alguém à margem e passo a viver como quem tem acesso, direção e responsabilidade. Minha voz encontra firmeza. Minhas escolhas encontram alinhamento. Minha postura se torna estável. Essa é a base da verdadeira autoridade, não o controle sobre outros, mas a clareza sobre si. E a partir dessa clareza, eu sigo em paz, consciente de quem sou, de onde venho e do lugar que ocupo. Hoje eu reconheço, de forma clara e consciente, de onde vem a minha provisão. Ela não nasce do acaso, não depende apenas do sistema, nem está presa às estruturas visíveis que tantas vezes falham. Existe uma fonte que antecede o mercado, que não sofre com instabilidade, que não entra em crise e que não se esgota. É dessa fonte que eu venho, e é nela que eu me firmo. Por muito tempo, o medo do amanhã tentou governar meus pensamentos. A ansiedade financeira tentou ocupar o espaço da confiança, fazendo parecer que tudo dependia exclusivamente do meu esforço, das condições externas ou da aprovação de outros. Hoje, essa lógica perde força. Eu não ignoro a realidade, mas também não permito que ela dite quem eu sou ou como eu vivo. A minha segurança não está no que vejo hoje, nem no que ainda não se manifestou. Ela está na origem que sustenta todas as coisas. Quando reconheço essa fonte eterna, o peso da escassez começa a se dissolver. O amanhã deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser um território em construção, sustentado por direção e propósito. Eu me desligo emocionalmente da ideia de que estou sozinho para sustentar tudo. Não carrego mais o fardo de controlar cada detalhe, nem a pressão de prever todos os cenários.
Existe uma inteligência maior operando, abrindo caminhos, reorganizando possibilidades e conduzindo processos que meus olhos ainda não alcançam. Essa consciência traz descanso interior. O medo cede lugar à estabilidade. A urgência dá espaço à clareza. Eu aprendo a agir com responsabilidade, sem agir movido pelo pânico. Tomo decisões com lucidez, não com desespero. Trabalho, planejo e construo, mas não a partir da ansiedade, e sim da confiança. Reconhecer a fonte da provisão não é passividade, é alinhamento. É entender que o fluxo não depende apenas de esforço, mas de direção. Quando me alinho à fonte, portas se abrem no tempo certo, soluções surgem onde antes havia bloqueio, e oportunidades se revelam com naturalidade. Hoje, eu descanso nessa verdade. Minha vida não está à deriva. Minha provisão não é frágil. Existe sustento, existe caminho, existe cuidado. A fonte permanece. E essa certeza gera segurança interior para seguir, construir e prosperar sem medo do amanhã. Agora eu direciono a minha mente para o lugar certo. Eu não aceito mais pensamentos que me enfraquecem, não concordo mais com ideias que me diminuem e não permito que crenças antigas continuem governando minhas decisões. Este é o momento de realinhamento interno, onde a confusão cede espaço à clareza. Eu declaro que a minha mente se torna um ambiente limpo, organizado e consciente. Pensamentos repetitivos de medo, dúvida e autossabotagem perdem força agora. A culpa que me fazia olhar para trás é dissolvida. O peso de erros passados não define mais quem eu sou nem para onde eu vou. O aprendizado permanece, mas a prisão mental se encerra. Eu retiro da minha mente a crença de que não sou capaz, de que não mereço, de que sempre vou errar no momento decisivo. Essas ideias não têm mais autoridade sobre mim. Elas foram construídas em momentos de dor, de limitação e de sobrevivência, mas não representam a verdade de quem eu sou hoje. Eu cresci, amadureci e despertei. Declaro disciplina sobre meus pensamentos. Eu escolho no que focar. Eu escolho o que alimentar internamente. Minha mente deixa de ser um campo aberto para distrações, comparações e ruídos externos. Ela se torna direcionada, firme e alinhada com propósito. O que antes me tirava do eixo agora perde espaço. Recebo visão clara para enxergar além do medo imediato. Onde antes havia confusão, agora existe entendimento. Onde antes havia paralisia, agora nasce coragem. Eu não preciso ter todas as respostas para dar o próximo passo, preciso apenas da clareza suficiente para avançar com consciência. Eu retiro da minha mente o medo de errar que me impedia de agir. Errar não me desqualifica, me ajusta. Crescer exige movimento, e eu escolho não me esconder mais atrás da perfeição. Eu ajo com responsabilidade, mas sem medo. Eu avanço com sabedoria, mas sem culpa. Declaro que minha mente se alinha com a verdade, não com a escassez. Eu não penso mais pequeno por proteção emocional. Eu não reduzo meus sonhos para evitar frustrações. Minha visão se expande de forma equilibrada, madura e consciente. Se você está ouvindo esta oração, permaneça nela. Não saia agora. Permita que essas palavras reorganizem seus pensamentos. Cada declaração cria espaço interno. Cada verdade aceita fortalece sua base. Fique. Concorde internamente. Deixe que a renovação aconteça. A mente alinhada sustenta escolhas melhores, decisões mais firmes e uma caminhada mais segura. Este é um novo padrão mental se estabelecendo. E a partir daqui, seus passos começam a refletir essa clareza. Agora eu trago esta oração para o campo prático da vida. Não fico apenas na intenção, eu alinho consciência, decisões e caminhos. Declaro que o movimento começa a acontecer, não por impulso, mas por direção. O que estava travado encontra fluxo. O que estava confuso encontra estratégia. O que parecia distante começa a se aproximar por meios certos. Eu declaro portas abertas que não dependem de desgaste emocional. Portas que se abrem com coerência, preparo e oportunidade alinhada. Caminhos que surgem de forma clara, sem atalhos que cobram um preço oculto. Onde antes havia bloqueio, surgem alternativas. Onde havia uma única opção,
surgem novas possibilidades. As finanças deixam de ser um peso constante e passam a ser um campo de organização e crescimento. Eu recebo discernimento para lidar com recursos, sabedoria para administrar e visão para expandir. O dinheiro deixa de ser fonte de ansiedade e passa a ser instrumento de construção. Eu não corro atrás do que me consome, eu me posiciono para aquilo que flui. Declaro estratégias inteligentes se formando. Ideias práticas, soluções viáveis e decisões certas no momento certo. Conversas certas acontecem. Informações relevantes chegam. Pessoas alinhadas se aproximam. O que parecia improvável se reorganiza em oportunidades concretas. Não por acaso, mas por alinhamento. Eu reconheço a provisão que se manifesta de formas visíveis e invisíveis. Recursos que chegam por caminhos inesperados, ajustes que evitam perdas, soluções que surgem antes do colapso. Milagres não são desordem, são intervenções precisas que reposicionam o fluxo. Eu recebo essa provisão com maturidade e responsabilidade. Declaro prosperidade que cresce de dentro para fora. Não apenas aumento de valores, mas estabilidade, constância e fluidez. O medo de faltar perde espaço. A pressa dá lugar à clareza. Eu ajo com foco, sem ansiedade. Planejo com consciência, sem rigidez. Trabalho com excelência, sem exaustão. Uma nova oportunidade se aproxima. Não forçada, não confusa, não baseada em carência. Uma oportunidade alinhada com quem eu sou agora. Ela encontra preparo, encontra visão, encontra coragem. Eu reconheço quando ela chega e tenho firmeza para dizer sim. Se você está ouvindo esta oração, permaneça conectado a ela. Não saia agora. Concorde internamente com essas declarações. Cada palavra reforça o processo ativado. Nada aqui depende de datas ou promessas vazias. O que se estabelece é direção, movimento e coerência. As portas se abrem no tempo certo. As estratégias se ajustam. A fluidez financeira se restabelece. A provisão se manifesta. E você segue com confiança, passo a passo, construindo prosperidade real, sustentável e consciente. Hoje eu consagro a prosperidade com consciência e propósito. Eu não a vejo como excesso sem direção, nem como algo que corrompe ou afasta do que é verdadeiro. Eu a reconheço como ferramenta, como recurso confiado, como responsabilidade que exige maturidade. A abundância que chega à minha vida não vem para me perder, vem para me posicionar. Eu me desligo da culpa espiritual ligada ao dinheiro. Não carrego mais a ideia de que prosperar é trair valores, nem que crescer financeiramente é sinal de desvio. A prosperidade alinhada não afasta do propósito, ela amplia o alcance. O recurso bem direcionado sustenta, constrói, cura e transforma. Eu declaro que tudo o que recebo encontra administração consciente. Não desperdiço, não abuso, não uso de forma inconsequente. Aprendo a lidar com mais sem perder o equilíbrio. O crescimento não me intoxica, ele me educa. A abundância que entra encontra limites saudáveis, visão clara e decisões responsáveis. Consagro meus recursos para gerar impacto. Onde houver necessidade real, haverá sensibilidade. Onde houver oportunidade de construir, haverá disposição. A generosidade deixa de ser impulso emocional e se torna prática consciente. Eu dou não para provar nada, mas porque compreendo o fluxo. O que circula com propósito se multiplica com estabilidade. Eu não uso a prosperidade para alimentar vaidade, comparação ou superioridade. Eu a utilizo como instrumento de expansão do bem, de fortalecimento de projetos, de suporte a pessoas e causas que produzem transformação. O que chega às minhas mãos não para em mim, ele encontra direção. A prosperidade consagrada não me distancia das pessoas, me aproxima com equilíbrio. Não me torna insensível, me torna atento. Não me isola, me conecta. Eu cresço sem perder a humanidade, avanço sem perder a consciência, próspero sem perder o propósito. Hoje eu afirmo, a abundância que flui em minha vida caminha junto com responsabilidade, generosidade e impacto. Nada aqui é desperdício. Nada é aleatório. Tudo encontra função.
E assim, a prosperidade deixa de ser um fim em si mesma e se torna meio de construir, de sustentar, de influenciar positivamente. Eu aceito esse lugar com maturidade. O que cresce em minhas mãos gera frutos além de mim. Hoje eu estabeleço uma proteção consciente contra tudo que tenta me fazer desistir por dentro. Não apenas contra ataques externos, mas contra os movimentos silenciosos da autossabotagem que, muitas vezes, se disfarçam de cansaço, dúvida ou falsa prudência. Eu reconheço esses padrões e retiro deles qualquer autoridade sobre mim. Eu me desligo da procrastinação que adia decisões importantes e da desistência silenciosa que faz abandonar processos antes do tempo certo. Não cedo mais ao impulso de parar só porque o caminho exige constância. Eu compreendo que crescimento real não acontece em picos emocionais, mas em estabilidade interior. Declaro proteção mental contra o medo que paralisa. O medo de errar, de não ser suficiente, de falhar publicamente ou de não corresponder às expectativas perde força agora. Ele não governa mais minhas escolhas. Eu avanço com cautela consciente, não com recuo constante. Eu me protejo da comparação que rouba foco e identidade. A trajetória dos outros não é inválida a minha. Eu não me diminuo ao olhar para fora, nem abandono meu ritmo tentando acompanhar o que não me pertence. Cada processo tem seu tempo, e eu honro o meu. Declaro constância emocional. Minhas decisões não oscilam ao sabor do humor ou da pressão externa. Eu mantenho direção mesmo quando a motivação varia. Eu sigo com disciplina, sem rigidez, e com flexibilidade, sem perder firmeza. Estabeleço estabilidade interior. Não me deixo governar por impulsos momentâneos, nem por pensamentos repetitivos de desistência. Quando o cansaço chega, eu descanso sem abandonar. Quando a dúvida aparece, eu avalio sem recuar. Eu permaneço. Essa proteção não me isola, me fortalece. Não me endurece, me estrutura. Eu crio um ambiente interno seguro, onde o foco se mantém e a persistência cresce. Se você está ouvindo esta oração, permaneça nela. Cada palavra fortalece sua base. A desistência perde espaço. A procrastinação enfraquece. A comparação se dissolve. Eu sigo com clareza, constância e estabilidade. O que comecei não será interrompido por autossabotagem. Há proteção, há persistência, há continuidade. E assim, passo a passo, eu avanço. Agora este alinhamento é selado. Não como um pedido lançado ao vento, mas como uma decisão firmada em consciência. O que foi ajustado internamente não retorna ao estado anterior. O que foi declarado com verdade começa a se manifestar com coerência. Não há pressa, não há ansiedade, há certeza. Este selamento estabelece continuidade. Nada aqui depende de emoção passageira ou de intensidade momentânea. O que foi alinhado se sustenta porque encontrou base. A mente foi organizada, a identidade foi reposicionada, os caminhos foram direcionados. O processo segue em movimento constante. Eu encerro este ciclo com paz. Não carrego inquietação sobre o amanhã, nem tensão sobre o como. O tempo deixa de ser um adversário e passa a ser aliado. O que precisa amadurecer, amadurece. O que precisa se revelar, se revela. Tudo acontece dentro de uma ordem que não exige controle excessivo. Este selamento não é um ponto final, é uma estabilização. A consciência permanece desperta. As decisões seguem alinhadas. As oportunidades encontram preparo. A prosperidade caminha com propósito. Nada é forçado. Nada é perdido. O fluxo se mantém. Eu confirmo, aquilo que foi tratado internamente começa a refletir externamente. Ajustes se manifestam no cotidiano. Mudanças sutis se acumulam. Resultados consistentes começam a surgir. Não por magia instantânea, mas por coerência contínua. A paz que se estabelece agora não depende de circunstâncias perfeitas. Ela nasce da clareza, da confiança e da firmeza interior. Mesmo diante de desafios, o eixo permanece. Mesmo diante de escolhas, a direção se mantém. Este selamento encerra a instabilidade e inaugura a constância. O medo não retorna ao comando.
A dúvida não assume o controle. A ansiedade não dita o ritmo. O que governa agora é a consciência alinhada. E assim eu sigo. Tranquilo, firme e confiante. O que foi iniciado continua. O que foi alinhado se manifesta. O que foi selado permanece. Este ciclo está concluído com paz. Antes de encerrar, permaneça mais alguns segundos neste estado. O que foi alinhado aqui não termina com o vídeo, ele continua na prática, nas escolhas e na forma como você segue a partir de agora. Se esta oração falou com você, curtir este vídeo é mais do que um gesto técnico. É um ato simbólico de concordância, um sinal de que você recebe e confirma aquilo que foi declarado. Quando você curte, você reforça internamente essa decisão. Agora, participe com uma declaração simples. Escreva nos comentários exatamente assim. Eu me posiciono com fé, clareza e responsabilidade. Essa frase não é para mim, é para você. Ao escrever, você fixa o posicionamento que acabou de assumir e também fortalece outras pessoas que vão ler e se reconhecer. Se esta oração pode ajudar alguém que você conhece, compartilhe. Às vezes, uma única palavra chega no momento certo e muda o rumo de um dia inteiro, ou de um processo inteiro. E se você sentiu paz, clareza ou direção aqui, saiba que este espaço foi criado exatamente para isso. O canal Oração da Riqueza Divina existe para caminhar junto, fortalecer a consciência e manter esse alinhamento vivo. Ao se inscrever, você não assume uma obrigação, você apenas garante que poderá retornar sempre que precisar se realinhar, orar novamente e seguir fortalecido. Aqui existe comunidade, constância e propósito. Volte. Permaneça. Caminhe conosco. Este não é um fim. É continuidade.